Bem, amigos do YouTube, eu estou aqui para apresentar para vocês a minha bancada, tá? São todos equipamentos caseiros que eu fiz aproveitando coisas. Então vamos começar aqui. Caixas de teste de microsystem desativada, tá? Ó, vocês podem ver que temos as duas. É de um microsystem que queimou, não tinha conserto, aproveitei, são minhas caixas de teste. Para você que está começando, um equipamento muito importante é uma lâmpada em série para você testar seus equipamentos, suas montagens, tá? Que eu fiz aqui? Aproveitei a caixa de um estabilizador de voltagem antigo e aqui tem duas lâmpadas, tá? Vocês podem ver aqui. Aqui está faltando uma, mas são duas lâmpadas. O estabilizador atrás dele tem 4 tomadas, então elas continuam funcionando, servindo apenas como extensão. Essas 4 tomadas atrás. Na frente a gente tem uma tomada aqui que é para você alimentar o equipamento em teste. E você aqui aciona, podem ver aqui, esta luzinha azul indica que aqui está pronta para funcionar, tá? Aqui eu seleciono qual das duas lâmpadas eu vou usar. Você pode pôr uma de 100 watts, outra de 60. No caso aqui está com uma de 100, é a que eu mais uso, por isso que está sem a outra. E no caso, este fusível aqui protege o equipamento e se ele romper, você vai ficar sabendo imediatamente. Vamos ver aqui, através desse LED laranja. Ele indica que o fusível queimou, no caso aqui eu desrosquei, tá? Você pode ver que volta a acender aqui. Se eu tirar, no caso o fusível queimou, olha lá, ele apaga e aqui, tá? Este outro equipamento, tá? É uma pequena estação de solda que eu fiz. Aqui é um suporte de ferro de solda normal que você compra em qualquer loja de eletrônica. Uma caixinha de estabilizador também, desativada, antiga, queimou. Tá, então aqui eu tenho o suporte para o ferro, liga, desliga. E aqui que é interessante, tá? Como eu tinha muito problema de ferro de solda, meu era muito fraquinho, de 30 watts, dependendo que eu ia, quando eu precisava de uma outra coisa, eu precisava ficar trocando de ferro de solda. Então eu precisava ter dois. Resolvi isto como? Eu comprei um ferro de solda que você pode ver de 60 watts, um ferro de solda bom, da Ikari, tá? E o que eu fiz? Aqui nós temos uma chave que, tá vendo aqui, ó, a lâmpada laranja, ou amarelo, desculpa, ele está em meia carga, então eu tenho 30 watts e quando eu chaveio aqui, a lâmpada ficou, agora sim, laranja. E aqui eu tenho carga total, tá? No caso 60 watts. Eu costumo deixar sempre em meia carga, que não estraga a ponta do ferro e assim tem uma vida mais longa o meu ferro de solda. Este outro aqui era um amplificador antigo, foi desativado, queimou, não compensava arrumar. Eu montei dentro dele uma fonte, aqui é bem interessante, ó. Eu tenho negativo, menos e mais de uma fonte que dá 22 volts positivo, 22 negativo. Como eu monto muito amplificadores, equipamentos nessa voltagem, então eu montei uma fonte que eu uso, né, nessa faixa aí. E o mais interessante, o que é? 22 mais 22, ou se eu mudar a chave aqui, eu tenho 44 mais 44. Nada demais, é simplesmente chaveando a entrada do transformador de 110 para 220. Então eu tenho 44 mais 44 ou 22 mais 22. Bem interessante, são duas voltagens que eu mais uso, tá? Aqui eu tenho uma fontezinha de 5 volts nesse borne aqui vermelho, tá? E esse aqui é o negativo. Negativo aqui eu tenho 5, negativo aqui eu tenho mais 15 e aqui eu tenho menos 15. Então são as voltagens que eu uso muito, tá? 5 volts, 15. Então quer dizer, eu tenho uma fonte completa que eu mesmo fiz, caseira, tá? Aqui eu tenho uma fonte regulada. Na verdade, essa função dela aqui no caso eu tenho uma saída aqui, ó, você pode ver uma saída P10 que está alimentando a minha furadeirinha, tá? No caso, ó, tá vendo? Então é muito útil. Outra coisa interessante aqui, isso aqui é uma caixinha de som, aquelas antigas, também desativada, a parceira dela não sei que fim levou. Uma das caixinhas era onde estava o amplificadorzinho. O que eu fiz?
eu fiz aqui, ó, um ejetor e seguidor de sinais, que é um instrumento que eu uso bastante, principalmente o seguidor de sinais, para manutenção de equipamentos de áudio. No caso eu não trabalho com isso, mas como hobbyista, os amplificadores que eu faço, depois eu preciso consertar. Então aqui eu tenho uma garra jacaré, com aqui a garrinha jacaré, a ponta de teste que eu uso. Aqui você tem aqui, ó, um lado o ejetor, outro seguidor, e como seguidor eu tenho seguidor de radiofrequência ou de áudio, tá? Então foi montado aqui dentro, aproveitando o próprio amplificador da caixinha, foi montado um ejetor e seguidor de sinais. Este outro aqui eu chamo de Júnior, tá? É o meu amplificadorzinho de bancada. É um amplificador TDA 2050 que eu montei faz 5 anos já, é um dos primeiros que eu montei e está comigo até hoje, ele que toca essas caixinhas minhas de teste. Como vocês podem ver, toda a bancada foi feita por mim. Você pode aproveitar coisas que você tem aí, basta ter um pouco de criatividade, não tem nada demais, quem tem um pouco de conhecimento faz isso. Tá, pessoal? Eu agradeço e tudo de bom para vocês. Até mais.